Boa tarde, meu nome é Vanderleia Raquel Vechter Morsch. Eu sou aluna da Uninter, faço licenciatura em Pedagogia. Meu RU é 1807209 e esse é meu trabalho de estágio supervisionado de gestão escolar versus Covid-19. Esse estágio é um estágio que normalmente é realizado nas escolas, acompanhando a gestão escolar, diretores, supervisores de escola. Mas devido a essa pandemia global, não está sendo possível realizar esse estágio nas escolas. E como não se tem uma previsão de quando isso vai acabar realmente, então a instituição disponibilizou para nós esse estágio online. Acredito que não seja a mesma realidade do que você está em sala de aula, né? Você está na realidade da escola e coisa, mas é de suma importância para nós realizarmos esse estágio. Então, o que eu realizei foi um plano de ação, o que a escola poderia fazer para amenizar esse impacto dessa pandemia global. Como eu já trabalhei, eu sou professora eu já trabalhei em escola, então eu tenho uma noção maior e fiz os outros estágios também, então você acaba acompanhando e tendo bastante relacionamento com diretores e supervisores de escola. Então eu creio que foi um pouquinho mais fácil para mim fazer isso. Eu fiz um plano de ação pensando numa escola, né? Onde envolveria pais, alunos, professores, gestores, direção, toda a comunidade escolar, né? Faria uma avaliação, né, uma pesquisa institucional, né, que vem de encontro com esse plano para interagir com todo o âmbito escolar, buscando dados, né, de como toda essa equipe poderia se comportar, como que eles poderiam trabalhar para amenizar essa situação entre alunos e professores e pais, porque nenhum está preparado para lidar com essa situação. Os professores não foram ensinados a trabalhar de forma online, de forma remota, a direção não foi preparada, os pais estão tendo que ser professores em casa e a dificuldade é grande porque os filhos não querem fazer as atividades conforme com o pai cobrando. Muitas vezes eles dizem: você não é meu professor. Então, há uma série de desafios sendo lançados por todos os lados. Todos estão tendo que se adaptar a essa nova teoria, vamos dizer assim, a essa nova situação global. Então, entende-se a dificuldade tanto dos alunos, que estão se sentindo perdidos, tendo que se virar, a dificuldade dos gestores de como fazer, uma grande dificuldade por parte dos professores, tendo que transmitir conteúdo, tendo que dar aulas online, sendo que em sala de aulas já, às vezes já não é uma situação tão fácil. Então, imaginem fazer isso ainda de forma remota. Sem contar aquelas pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso a computadores, smartphone, né? Tem de todas as realidades. Por isso que eu achei realmente importante fazer esse plano de ação, né? Quais seriam os objetivos desse plano de ação? Esses objetivos seriam conhecer a realidade dos pais, alunos e professores nesse novo processo, buscar entender qual é a realidade deles, o que eles estão passando, o que está acontecendo em casa, o que está acontecendo com os professores, o que está acontecendo com toda a sociedade, né? Buscar realmente conhecer o que está acontecendo. Buscar dados de como estão sendo o processo de aprendizagem em casa. Porque às vezes o professor faz um plano, elabora alguma situação, pensa que vai ser de uma certa forma, mas a realidade é bem outra. Às vezes ele não tem quem o ajude em casa,
Às vezes ele não tem acesso à internet, não tem acesso a várias outras situações, né? Pesquisar sobre as dificuldades que a escola está tendo para disponibilizar o acesso aos conteúdos e material necessário. Às vezes a escola também está tendo dificuldade para poder fazer isso, transmitir, ter o material necessário, ela está tendo, conseguindo passar material escrito para os alunos que não têm acesso a remoto, né? Então, buscar olhar todos os lados, né? Compreender que nem todos vão ter acesso e que muitos pais e alunos terão grandes dificuldades, é o que a gente estava falando. Muitas vezes os pais dos alunos não, às vezes nem alfabetizados são também, então a gente imagina que os pais vão ajudar os filhos, mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes os pais estão tendo que trabalhar mesmo nessa pandemia, estão tendo seus afazeres e eles não têm tempo e não dão muitas vezes o devido tempo para os seus alunos poderem, para os seus filhos no caso, para ajudar eles nessa atividade. Então, às vezes o relacionamento, as situações ficam mais difíceis do que o esperado. Analisar se está tendo resultados satisfatórios com as aulas à distância. Então, perceber, realmente está tendo resultado ou está só cumprindo a carga horária? Ou está só passando conteúdo, né? Está acontecendo realmente uma aprendizagem, uma assimilação de aprendizagem, ou apenas está sendo jogado para eles se virem, né? Então, há uma série de coisas que precisam ser analisadas e questionadas. Reunir os dados levantados para que se possa analisar e juntos comprometidos, pais, alunos, professores e equipe gestora, buscar transformações e ajustes em busca de uma educação de qualidade. Ou seja, analisar se está ocorrendo realmente a aprendizagem e não está dando certo de um jeito, tá ruim assim, tá complicado, eu não estou conseguindo acessar a internet, meu computador não está funcionando, não está dando download, ou eu não tenho esse programa, não está baixando os arquivos. Buscar entender e compreender a situação dos alunos em casa também. A escola está disponibilizando material escrito para aqueles que não estão conseguindo o acesso a remoto? Então, há uma série, seriam os objetivos que eu teria com esse plano de ação, né? O plano de ação traz a oportunidade de realizar objetivos e buscar estratégias para que as mesmas se cumpram num papel social em que a escola está submetida. A gestão deve ter prioridades, os problemas em que a sociedade está enfrentando referente à pandemia deve levar a gestão da escola a olhar de forma diferenciada para a forma de dar aulas e avaliar. Na verdade, como essa é uma situação global, vamos dizer assim, todos estão tendo que se adaptar a essa nova situação. Aí a gente vê o quanto que a gente está acostumado com um sistema, com uma situação toda, onde que se saiu dessa rotina, desse convívio um a um, se perdeu o foco, se perdeu o rumo, não se sabe para que lado correr, né? Então essa pandemia eu creio que veio também para reavaliar alguns sistemas de educação, inclusive, né? Para atualizar e se pensar em novas estratégias, tanto para professores, inclusive para a formação de professores, né? Os professores eu vejo que estão tendo muita dificuldade e entendo eles, porque realmente não é uma situação fácil, né? As escolas estão tendo que se modificar e vem acompanhando o avanço das tecnologias e também as necessidades impostas pela sociedade nesse momento ocasionados pela pandemia. Então, a sociedade está todo mundo cobrando, os alunos estão em casa, não tem aula, e as escolas, muitas vezes, os professores não estão sabendo como lidar com toda essa situação, né? O momento é muito delicado, tanto para gestores quanto para professores, tendo que se adaptar a uma situação totalmente nova, totalmente distante, totalmente diferente do normal, né? Então, essa avaliação, eu creio que é de suma importância,
essa situação de se parar para pensar o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, qual o meu papel como pai, qual o meu papel como professor, o meu papel como aluno, o meu papel como gestores. Todos vão ter que se avaliar e ver o que eu posso fazer para ajudar nessa situação. Não esperar de um e nem de outro. Então, com esse plano de ação, eu elaborei um questionário, no caso, para ajudar esse questionário. Toda a equipe, toda a comunidade escolar está inserida nesse questionário. Os professores, alunos, pais, todos, eu gostaria que todos respondessem esse questionário para nós poder fazer uma avaliação de como estão as coisas, como estão ocorrendo as coisas. E aí nesse questionário eu coloquei algumas questões que eu vou estar passando agora. Qual a maior dificuldade que vocês estão tendo em relação às aulas à distância? Então, cada um vai ser sincero em responder quais as suas maiores dificuldades, né? E aí depois a gente vai fazer uma análise e tentar solucionar da melhor forma possível o que poderia ser feito. Vocês, como família, estão recebendo auxílio necessário da equipe gestora e dos professores? Em tempos de quarentena, manter o contato com amigos, colegas e professores de forma virtual está ajudando a reduzir o sentimento de solidão e ansiedade? Creio que essa é uma situação bem difícil que toda a sociedade está enfrentando, uma situação de depressão, ansiedade, insegurança, né? Então, essa forma remota está ajudando para isso, né? Como está sendo auxiliar seu filho nesse tempo de pandemia com um ensino remoto? Quais as principais dificuldades? Essa é uma questão, no caso, para os pais, né? Qual a maior dificuldade que os pais estão tendo, né? Às vezes, lá em casa, a gente não tem noção do que realmente está acontecendo. Qual é a sua maior dificuldade? Para atenuar pensamentos negativos durante a quarentena, as aulas remotas ajudam você a estar em constante aprendizagem? É uma pergunta importante também, né? Porque está ajudando isso, está te colocando mais à frente, você está conseguindo ter noção um pouquinho da situação? As atividades, os trabalhos e demais avaliações, assim como o tempo para entrega, foram suficientes para avaliar cada um? Muito importante essa questão, porque às vezes um professor vai dar um trabalho e vai pensar, não, em tantos dias ele responde, mas às vezes a dificuldade de um não é a mesma dificuldade de outro. Então, é realmente uma questão bem avaliativa, né? As dificuldades com a internet estão correspondendo todas as expectativas? Aqueles que não têm estão tendo acesso aos materiais oferecidos impressos? Ou seja, a escola está oferecendo, se eu não consigo, se eu não tenho uma impressora para imprimir, se eu não tenho uma forma virtual de mandar, eu vou ter acesso aos materiais impressos? Você concorda com essa maneira nova das aulas para que o ano não seja perdido, ou acha que tudo isso está sendo uma perda de tempo? Uma pergunta realmente importante. Está sendo só oferecido coisas para que não se perca o ano letivo, ou está fazendo sentido essa educação? Está ocorrendo participação nas aulas, assim como sugestões para ampliar os conhecimentos e crescimento do grupo como um todo? Com relação ao total isolamento que se vive, como você vê essa situação perante a escola, seus filhos, pais, professores e equipe gestora? Situação difícil de isolamento, né? Qual o seu nível de satisfação com relação aos dados citados? Aí, no caso, cada um vai dar uma nota, né? Tá bom, não tô gostando. Como você pode avaliar a maneira como a escola está atuando frente à pandemia? A escola está se saindo bem? É uma novidade para a escola, né? Professores, nesse período de isolamento, muitas informações e novas adequações. Como está sendo ensinar em tempos de pandemia? Essa questão é exclusiva para professores, né? Como eles estão enfrentando essa situação? E uma última questão: dê alguma sugestão do que podemos melhorar para juntos podermos alcançar os objetivos da aprendizagem. Essas seriam o meu plano de ação, as questões que eu vou colocar
para as pessoas responderem, e a partir desse questionário eu creio que muitas coisas podem ser melhoradas, ajustadas e até solucionadas. Eu creio que foi um trabalho muito legal que pode estar ajudando nesse tempo agora de quarentena, né? Espero que tenha sido útil, que a escola possa estar realmente ajudando a escola nesses tempos de crise. Esse foi o meu trabalho de gestão escolar. Muito obrigada.